Olá pessoal, vamos iniciar a nossa sexta videoaula sobre medição de nível e o nosso assunto agora será os princípios de medições de tempo de voo, também conhecido como Time of Flight. Este princípio de medição se baseia na emissão de um sinal que, ao encontrar um obstáculo, retorna e é captado por um sensor receptor. O tempo que o sinal emitido demorou para retornar é proporcional à distância do instrumento até o obstáculo. Conhecida as dimensões do tanque e a distância do topo do tanque até o nível, este sinal será convertido em nível. Fazem parte deste contexto os seguintes instrumentos. Resumindo, pessoal, esses tipos de medição de nível é como se fossem uma trena eletrônica. Você tem lá um tanque lá de 10 metros, por exemplo. Se você sabe que do topo até a superfície do líquido você tem 5 metros, então o tanque tem 50% de nível. Então, para este caso, podem ser laser, utiliza a luz do raio laser. Pode ser ultrassônico, utiliza ultrassom, que é uma onda mecânica acima de 20 kHz. E o radar, que utiliza ondas eletromagnéticas acima de 8 GHz. O laser, como já falamos, utiliza o raio laser. Ele é projetado para medições de nível de substâncias abrasivas, líquidos opacos, ou seja, não podem ser líquidos transparentes, como a água, por exemplo, e sólidos a granel. Então temos aqui um exemplo, um tanque com sólidos, né? Porque sabemos que é sólidos, devido ao perfil do material no tanque. Então temos aqui uma sonda a laser, temos aqui uma janela óptica, então ele é montado no topo do tanque e ele faz a medição contínua, como se fosse uma trena eletrônica. Ok? E o ultrassom? O ultrassom faz o mesmo papel do laser, só que ele utiliza uma onda sonora cuja frequência de oscilação é maior do que aquela sensível pelo ouvido humano, ou seja, acima de 20 kHz. Nós não conseguimos ouvir as ondas de ultrassom. O ultrassom é um som, é uma onda mecânica, mas há uma frequência acima que os nossos ouvidos conseguem ouvir. Então, a velocidade do som é a base para a medição através da técnica do eco, usado nos dispositivos ultrassônicos. Então, semelhante ao laser, temos aqui a sonda ultrassônica no topo do tanque, emitindo um sinal e retornando, fazendo a medição contínua da distância do topo do tanque até a superfície do material. São utilizados materiais piezoelétricos, semelhantes àquele que estudamos em medições de pressão. Podem ser usados como gerador de ondas sonoras. Temos aqui um sensor piezoelétrico emitindo uma onda ultrassônica. A onda bate no objeto e retorna. Ok? Então vamos conhecer como funciona o sensor ultrassônico. Temos aqui um desenho de um tanque. Nós temos aqui um transmissor e um receptor. O sinal que é emitido é conhecido como trigger. Então, as ondas de ultrassom são geradas pela excitação elétrica de materiais piezoelétricos, ou seja, um cristal recebe uma tensão elétrica e ele transforma uma tensão elétrica em uma vibração, ou seja, numa onda vibratória. A característica desses materiais é a produção de uma vibração ao aplicarmos uma tensão. Assim sendo, eles podem ser usados como geradores de ultrassom, compondo, portanto, os transmissores. O sinal emitido é chamado de trigger. Então temos aqui um tanque, né? Já fizemos a análise, a explicação. Então vamos agora conhecer o receptor. Inversamente, quando se aplica uma força em um material piezoelétrico, ou seja, se você aplica uma tensão, ele gera uma vibração, então
Se ele recebe uma força vinda de uma onda mecânica, de uma onda de ultrassom, ele vai gerar uma tensão elétrica. Então ele faz o papel inverso. Então, quando aplica-se uma força em um material piezoelétrico, resulta o aparecimento de uma tensão no seu terminal elétrico. O sinal recebido é chamado de eco. Então temos aqui o transmissor e o receptor. Então, o tempo que esse sinal demora para sair do transmissor, bater na superfície do material e voltar ao receptor é o chamado tempo de trânsito, ou seja, o tempo que ele demorou para ir e voltar, ele é convertido num sinal de distância. Ele sabe exatamente a distância através desse sinal. Então, o ultrassônico, temos aqui um desenho de um sensor ultrassônico, fazendo a medição aqui de nível num tanque aberto. Esse aqui é só o sensor, tá? Ou seja, nos sensores industriais, o transmissor e o receptor são encapsulados no mesmo invólucro. Então, nesse equipamentozinho aqui, no sensor, eu tenho tanto o transmissor como o receptor. Tem aqui um cabo elétrico, né, que é levado até o transmissor. Aqui eu tenho o sensor, aqui eu tenho o transmissor. Qual que é a função do transmissor? Converter um sinal elétrico proporcional à distância do sensor até a superfície do material em um sinal de 4 a 20 mA, padrão da instrumentação que já conhecemos. Então, ele pode ser instalado de forma remota, ou seja, o sensor mais distante. Então, isso facilita a utilização dele em locais de difícil acesso, úmidos e quentes, para preservar a eletrônica do equipamento. Então, temos aqui como o sensor ultrassônico faz o cálculo. Temos aqui a fórmula matemática dele. H, altura da coluna líquida, H minúsculo, né? É igual a distância do sensor até o fundo do tanque menos a velocidade do som no ar vezes o tempo medido de ida e volta do sinal dividido por 2. Então, temos aqui um exemplo. Considere o tanque ao lado com distância H maiúsculo 10 metros, ou seja, do sensor até o fundo do tanque 10 metros, e a temperatura ambiente em 30 graus. Calcule o nível da altura líquida se o sinal demorou 34,28 milissegundos para percorrer 12 metros do transmissor até o receptor. Então, formulazinha básica, 10 menos 350 vezes 34,28 vezes 10 a menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ter um nível, uma altura líquida de 4 metros. Tranquilo? Então, como vimos aqui nessa fórmula matemática, a velocidade do som no ar, ele interfere na medição da distância e, consequentemente, na medição do nível. Então, temos aqui a influência dessa temperatura do ar na velocidade do som. No cálculo anterior, vimos que a velocidade do som no som é fundamental para uma correta medição de nível. Então, temos aqui um exemplo. No ar a 10 graus, a velocidade do som é 331 metros por segundo. Então, à medida que eu aumento a temperatura do ar, eu aumento a velocidade do som nesse ar mais quente. Então, para melhorar a precisão, os sensores ultrassônicos possuem sensores de temperatura para poder compensar as variações da velocidade do som. Ok? Uma boa prática é, o sensor está com a variação muito grande na medição de nível. Verifique o seu sensor de temperatura, que pode ser um PT100, um termistor. Se ele estiver com defeito, você vai ter variações na medição do nível. Então, olha só esses modelos aqui bem compactos, muitos utilizados no ambiente industrial. Eles são de baixo custo, cerca de R$3.000, R$4.000, para distância de até 5 metros. Então, alguns modelos possuem comunicação Bluetooth, que é o caso desse aqui. Podemos fazer configuração, manutenção e diagnóstico pelo celular
através de comunicação Bluetooth, que facilitam a configuração e o diagnóstico das falhas. Temos aqui essa aplicação muito interessante. Eu tenho aqui um transmissor com 2 canais, utilizando 2 sensores, fazendo medições de nível de forma independentes. Beleza? E para finalizar, nem tudo são flores, né, gente? Os ultrassônicos, eles têm algumas limitações. Que limitações são essas? Vapor, produtos químicos, espuma, poeira e gases. O ultrassom não consegue fazer uma medição correta em ambientes que contenham essas limitações. Ele fica maluco, ele fica variando muito a indicação e perde totalmente a precisão e a funcionalidade. Ok? Próxima videoaula, vamos conhecer um medidor de nível semelhante ao ultrassônico, mas que consegue trabalhar com essas limitações aqui, ok? Até mais, pessoal!